Não deixe ninguém te incitar à rebeldia. Essa frase serve para você e para mim também. Porque é isso que devemos fazer. Não deixar ninguém nos incitar à rebeldia. Porque como você e eu conseguiremos chegar ao final aprovados se aceitamos numa boa aqueles que nos incitam à rebeldia? Rebeldia contra Deus, ou seja, desobediência contra Deus. Não fazer a vontade de Deus. Então, esse é o erro que tem que ser evitado por você e por mim. Porque não podemos ser cúmplices desse erro, coniventes com essa ação deliberada de nos incitar à rebeldia. É preciso entender isso hoje. Porque, por exemplo, o simples fato de você entrar dentro de um templo construído por mãos humanas já é rebeldia contra Deus. Porque o próprio Senhor Jesus falou claramente para não fazermos isso. Quando ele disse para a mulher samaritana que Deus procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então, qualquer outra coisa fora dessa palavra te incitando a adorar a Deus em templos construídos por mãos humanas ou em montes, você está em rebeldia, você está sendo incitado à rebeldia. Esse é um erro gravíssimo, que não pode existir na sua vida nem na minha vida em tempo algum. É muito simples entender isso hoje. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso entender isso. Porque ninguém pode dar lugar ou ocasião a alguém que esteja tentando te incitar à rebeldia. No caso da igreja que estava na cidade da Galácia, isso acontecia. Era um perigo. E Paulo escreveu naquela epístola que ele enviou para a igreja da Galácia, falando sobre esse assunto. Porque existiam pessoas ali que estavam incitando os irmãos à rebeldia, a um outro evangelho, a continuar praticando coisas da lei de Moisés. Enfim, isso era rebeldia, porque a nova aliança já tinha sido instituída pelo Senhor Jesus. Ou seja, nenhuma pessoa que se arrependeu e se converteu ao Senhor Jesus poderia praticar algo contrário à nova aliança. Porque se fizesse tal coisa, estaria agindo em rebeldia para com Deus, sendo incitado por alguém. Esse é o grande erro. Então, é preciso ter discernimento agora. Porque existem, infelizmente, muitos pastores, bispos e apóstolos por aí, nessas denominações, incitando as pessoas à rebeldia. E elas não se dão conta, não caíram na real, não entenderam, não perceberam esse erro, que é gravíssimo. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. E eu vou ler aqui um texto, vou ler apenas um versículo aqui, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 12. Está escrito assim, ó: tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Então, Paulo está falando claramente que existiam pessoas ali na Galácia que estavam incitando a igreja à rebeldia. Os irmãos que se converteram ali à rebeldia. Você não pode deixar isso acontecer em tempo algum. Você tem que entender o que significa rebeldia. Você não pode ver a revelia de Deus em tempo algum. Rebeldia é algo errado. O certo é obediência, é fidelidade a Deus, é cumprir a vontade dele, fazer a vontade dele.
Você tem que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sem rebeldia alguma. Então, isso é o que deve ser feito. Quando as pessoas, ou melhor, quando muitos pastores, bispos e apóstolos tentam te incitar à rebeldia, isso pode fazer com que você desfaça o escândalo da cruz. Isso pode fazer com que você esteja anulando a graça. Isso pode fazer você se desligar de Cristo, como está escrito na Epístola de Paulo aos Gálatas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque uma vez desligado de Cristo, não tem como se religar de novo a Ele. E isso pode acontecer por causa da rebeldia. Ou por causa daqueles que te incitam à rebeldia. Esse é um erro que a igreja, hoje, no século XXI, não pode cometer. É preciso abrir os olhos para isso. Enxergar quem está fazendo isso. Porque essa pessoa está mal intencionada. Está fazendo isso deliberadamente, com o objetivo de te desviar de Cristo. E já dá para perceber que quem faz isso não é de Deus. Não tem nada a ver com Jesus. Não tem o Espírito da verdade em si mesmo. É por isso que eles inventam coisas, eles inventam artimanhas engenhosamente inventadas para incitar as pessoas à rebeldia. Eles criam isso aí. E as pessoas não percebem e caem nesse engano. Então, é preciso tomar cuidado com esse tipo de coisa. Você pode estar errando e nem estar percebendo o caminho para o qual eles estão te guiando, que é para a rebeldia a qual eles estão te incitando dia após dia. E você aceita isso numa boa. Essas coisas vão minando a sua vida, física e espiritual. E aí você vai começar a se desviar da verdade. Então, é preciso tomar cuidado com isso. Porque ninguém pode ser rebelde para com Deus em nenhuma questão. Então, é preciso aprender isso hoje. É preciso tomar cuidado com isso. Se acautelar dessas pessoas que hoje estão te incitando à rebeldia. Se prevenir deles. Se resguardar. Não dê uma chance dele continuar te incitando à rebeldia. É hora de fugir desses homens. Porque se você continuar deixando que este incite à rebeldia, você está laborando em grande erro. E erro mesmo. Pode ser fatal. Então, é preciso tomar cuidado com isso. E se você ler a epístola de Paulo aos Gálatas, você vai ver essa questão ali acontecendo. Por isso ele diz aqui, ó, tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Esse era o problema grave que estava acontecendo ali na igreja da Galácia. Então, se isso está acontecendo por aí nas denominações hoje, é preciso abrir os olhos, é preciso enxergar, verificar o erro. Erro que pode te conduzir à rebeldia. Então, a punição de Deus para essas pessoas é terrível. E ninguém pode cair nesse engano. Então, é preciso tomar cuidado com isso. A igreja hoje tem que entender isso. Porque a igreja não foi chamada para ser incitada à rebeldia. Pelo contrário, a igreja foi chamada para a obediência a Deus. Então, isso é algo sério. Tem que ser feito com eficiência, com responsabilidade. A obediência a Deus tem que ser feita dessa forma, por parte daquele que quer mesmo viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Esse é o seu objetivo. Temos que concretizar esse objetivo na prática mesmo. Para que nenhuma rebeldia possa nos envolver ou nos enredar para que
sejamos incitados a essa rebeldia. Não deixe isso acontecer em tempo algum. É preciso parar com isso, cortar esse mal pela raiz, de forma definitiva, para que agora possamos viver em obediência para com Deus. Porque a recompensa daqueles que são obedientes é serem aprovados no final. Mas aqueles que insistirem na rebeldia, infelizmente, esses serão reprovados no final. Então, agora é a hora de discernir essa questão, para saber quem é quem. Então, eu espero que essa mensagem possa abrir os olhos de muitas pessoas, fazer elas caírem em si e caírem na real, de que devem não deixar mais que alguém possa te incitar à rebeldia em tempo algum. O seu objetivo é agradar a Deus. E isso tem que ser feito com responsabilidade e eficiência por todo aquele que está em Cristo hoje. Eu espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.